Boa noite, meus queridos, tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre as migrações. Agora vamos tratar as migrações internacionais, ou seja, entre países. Bom, como nós já dissemos nas outras aulas, graças aos avanços tecnológicos nos transportes, nas telecomunicações, o volume de imigrantes internacionais tem aumentado muito nas últimas décadas, tanto em abrangência quanto em complexidade e também em respeito ao impacto que esses imigrantes provocam nas economias dos países para onde eles vão, ok? Bom, se você olhar aqui nessa tabela, você vai ver os países que têm o maior número de imigrantes internacionais, ou seja, o maior número de pessoas daquele país é constituído por imigrantes internacionais. Por exemplo, Estados Unidos tem cerca de 46,6 milhões de imigrantes internacionais, representando 14% da população. A Alemanha, 12 milhões, representando 15% da população. A Rússia, 11,6 milhões, representando 8% da população. A Arábia Saudita, 10,2 milhões, representando 32% da população. Emirados Árabes Unidos, 8,1 milhões, representando 88% da população. Olha bem, quase que a totalidade da população do país é constituída por imigrantes. Inglaterra, o Reino Unido, 8,5 milhões, representando 13% da população. França, 7,8 milhões, representando 12%. Canadá, 7,8 milhões, representando 22%. Austrália, 6,8 milhões, representando 28%. E a Espanha, 5,8 milhões, representando cerca de 13% da população do país. Bom, gente, e uma coisa que se observa é que quase todas as grandes cidades do mundo, você tem uma quantidade significativa de imigrantes, de uma parcela significativa daquela população que é constituída por imigrantes. Como, por exemplo, os turcos em Frankfurt e Berlim, na Alemanha, os chineses em Vancouver, no Canadá, os argelinos em Paris, na França, os indianos e paquistaneses em Londres, na Inglaterra. Grande parte da população dessas grandes cidades é constituída por imigrantes. E o que acontece? A maior parte desses imigrantes, pessoal, ganham mal, embora a gente fica pensando, pô, o imigrante vai em busca de melhores condições de vida, mas a maior parte desses imigrantes ganham mal em relação à população local. A renda deles é muito menor, principalmente aqueles que são ilegais, porque aqueles que são ilegais, além de receberem mal, são maltratados. Eu tenho muitos casos aí, eu tive notícia de gente que tenta a vida em Portugal, por exemplo, Um amigo meu tentou a vida em Portugal, chegou lá, trabalhou como um cavalo, recebeu só parte do trabalho, quando foi cobrado do patrão, ele denunciou o cara para a imigração, o cara foi deportado, voltou com a mão na frente e outra atrás. Então a maioria desses imigrantes, eles ganham mal, e os ilegais ainda vivem uma situação pior ainda, porque ficam meio que reféns, ficam meio que sobre a ameaça de serem denunciados, de sofrerem deportação, certo? E por isso também eles não podem ir no hospital, os seus filhos não têm acesso à educação, uma série de restrições, eles têm que ter porque eles estão ilegais naquele país. Qualquer instituição, qualquer órgão público que eles vierem buscar algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, eles são imediatamente denunciados e deportados. Então a situação dos imigrantes é terrível, e principalmente a dos imigrantes ilegais. Agora, no entanto, esses imigrantes, mesmo ganhando menos nos países para onde vão, eles ainda têm uma renda melhor do que tinham nos seus países de origem. Tudo bem? Outra coisa importante, gente, no padrão das migrações internacionais é a questão da mulher, É a questão da participação, presença cada vez maior das mulheres dentre os imigrantes. Hoje, as mulheres representam cerca de 50% dos
imigrantes internacionais. Dos migrantes internacionais, cerca de 50% é constituído por mulheres. Isso se dá, é claro, devido ao avanço, né, à mudança do papel da mulher na família, a mudança do papel da mulher na sociedade, a forma como a mulher é vista na sociedade. Então é claro que ela também quer migrar, ela também quer melhores oportunidades de vida, de trabalho. Dentre os refugiados, cerca de 15% deles é constituído por mulheres, ok? Aqui nós temos essa figura que mostra o percentual da população nascida em outros países que vive naquela cidade, no caso, né? Olha aí, Dubai, 80%, 83% daquela população, daquela cidade é constituída de pessoas de outros países. Bruxelas, na Bélgica, Toronto, no Canadá, 46%, Auckland, na Nova Zelândia, 39%, Los Angeles, 39%, Sydney, na Austrália, 39%, Singapura, 38%, Londres, 37%, Nova York, 37%, Melbourne, na Austrália, 35%, Amsterdã, na Holanda, 28%, Frankfurt, 27%, Paris, 25%, Estocolmo, na Suécia, 23%, Montreal, 23%, Roterdã, 22%, Chicago, 21%, Madrid, 20% e Milão, 19%. Essa tabela está mostrando das populações das grandes cidades do mundo, de grandes cidades, importantes cidades do mundo, que são constituídas por imigrantes, né? Bom, e outra coisa também que se observa, muito interessante, galera, é que nem toda migração ela acontece de país subdesenvolvido para país desenvolvido. É claro que a maior parte dos imigrantes, eles saem dos países subdesenvolvidos e vão para os países desenvolvidos. Mas você tem muita migração em países com o mesmo nível de desenvolvimento. Isso se dá por quê? Por conta da questão das atividades econômicas, de repente naquele país você tem uma atividade econômica de maior relevância, né, que demanda mais mão de obra, que precisa de mais mão de obra. Países que exportam petróleo, por exemplo, quantidade de pessoas vão para trabalhar bastante intensa. Então, as pessoas não migram só de país pobre para país rico. As pessoas migram também de país rico para país rico, de país pobre para país pobre, ok? Bom, e nós temos as migrações por razões econômicas. É muito interessante isso aqui, gente. O que acontece? Após as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, os países europeus como a Alemanha, França e a Inglaterra estimularam muito a imigração, desenvolveram muitas políticas de imigração para atrair pessoas. Quais eram os objetivos desses estímulos à imigração? O primeiro é mão de obra barata, né, para auxiliar na reconstrução desses países que estavam praticamente devastados pelas guerras. E segundo também, gente, a reposição da população, porque são países que o déficit populacional foi enorme, porque milhões de pessoas morreram na guerra, principalmente homens adultos. Então, homens adultos e jovens, essa população ela tem que ser, de certa forma, reposta. Então, por isso, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses países que foram devastados pelas guerras estimularam em muito as migrações de pessoas de outros países. Só que, na atualidade, esses mesmos países já fazem o contrário, né? Esses mesmos países, eles desenvolvem políticas de restrições à entrada de imigrantes. É lógico que eles não conseguem evitar a chegada de todo mundo, mas eles sempre buscam evitar a chegada desses imigrantes, porque são países onde a mecanização, a robotização, o que a gente chama de desemprego estrutural também ocorre, ou seja, a máquina substitui a mão de obra humana. Então você tem um considerável desemprego, especialmente para pessoas com mão de obra menos qualificada. Então,
essas poucas vagas de emprego, essas poucas oportunidades de trabalho que aparecem nesses países, têm que ser preenchidas pelos habitantes, pela população desses próprios países, né? Então, existe uma série de restrições na entrada desses imigrantes, justamente porque eles vão chegar para tomar aquela vaga de trabalho daquele habitante local. E isso, meninos, é uma situação muito complicada, porque isso gera a xenofobia. Muitos grupos políticos, especialmente de extrema direita, pregam isso aí, né? O repatriamento de imigrantes, a xenofobia, que seria um preconceito, uma aversão, um repúdio ao estrangeiro. Isso tem sido muito estimulado, especialmente ali nos países que compõem a União Europeia. Justamente por conta disso. Se farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Ou seja, eles têm ali uma parcela considerável da sua própria população desempregada e não veem com bons olhos pessoas de fora, de outros países, imigrando para o seu território, ocupando suas vagas de emprego, né? Isso aí, quando é mal digerido, isso aí, quando é mal processado, mal refletido, principalmente, como eu disse, com grupos políticos fazendo uso político dessa situação, leva a uma condição difícil, uma situação complicada, né? Essa questão da xenofobia, as pessoas agridem as outras, as pessoas tratam mal, as pessoas denunciam, as pessoas fazem de tudo para evitar e para expulsar aquele imigrante que está buscando uma possibilidade de vida ali naquele outro país, certo? E isso é uma questão complicada, essa questão da xenofobia e desses grupos políticos que fazem uso dessa situação justamente para ganhar voto e chegar ao poder. Uma coisa também interessante da gente salientar, pessoal, é que nem sempre esses países são xenófobos, né? Essa xenofobia, na maioria das vezes, ela é restrita à mão de obra barata, à mão de obra pouco qualificada. Porque quando o assunto é mão de obra qualificada, você tem uma postura diferente. Muitos países desses que nós comentamos, da Europa, da América do Norte e outros lugares do mundo, estimulam a imigração só que de pessoas capacitadas, né? É o que a gente chama de migração de cérebros. Então, as pessoas que são jovens, em especial, que têm essas características, são jovens, possuem curso superior, pós-graduação, né? Doutorado, são altamente especializadas em determinado tipo de tecnologia ou trabalho. Essas pessoas, elas são bem recebidas, né? Existem políticas de atração desse tipo de imigrante. Agora, a mão de obra barata, né? A pessoa sem instrução, essa mão de obra abundante, ela é desnecessária. Esse pessoal, essa mão de obra barata, esses imigrantes sem qualificação profissional, eles não são bem recebidos, mas os imigrantes com qualificação, com qualificação profissional, pelo contrário, são bem recebidos. A gente chama isso de migração de cérebros. E tem do outro lado, né, a fuga de cérebros. O que a gente percebe em países como Cuba, por exemplo. Apesar de diversas críticas, Cuba forma muitos médicos, muitos mesmos, né? Um tipo de medicina que é uma medicina preventiva, né? Uma medicina voltada ali para a prevenção das doenças. Então, o médico em Cuba, ele ganha como um profissional qualquer, né? Ele faz visitas semanais nas casas das pessoas para medir a pressão da senhora, para medir a pressão do velhinho, para olhar a alimentação das crianças, certo? E muitos desses trabalhadores são bem qualificados, né? E lá no seu país de origem, como o exemplo que eu citei, Cuba, eles ganham como qualquer outro trabalhador. Então essas pessoas procuram o quê? Elas procuram migrar justamente porque a sua mão de obra em outro lugar vai ser muito mais valorizada. Vamos sair um pouco da questão de Cuba, vamos lá para a União Soviética.
né? A União Soviética, à medida em que o sistema socialista soviético foi entrando em declínio, milhares de pessoas, cientistas altamente qualificados, saíram de lá porque ganhavam mal para tentar a vida nos Estados Unidos. O seu conhecimento, a sua mão de obra é bem valorizada em outros países. A gente chama esse movimento, essa situação, de fuga de cérebros. E é uma questão complicada para o país de origem, porque aquele país ele gasta para formar aquele cidadão, para instruir aquele cidadão, e depois ele vai usar a sua mão de obra em outro lugar, em outro país do mundo. Outra coisa interessante, gente, que é um certo mito que a gente escuta, é que só as pessoas pobres migram, né? Se a gente for refletir um pouquinho, a população mais pobre, a população mais miserável de qualquer país, é a que menos tem condição de imigrar. Ela mal tem condição de conseguir o almoço do dia seguinte. Quem dirá conseguir uma passagem, conseguir a documentação, conseguir condições para mudar de um país para outro. Na verdade, gente, a maior parte da população que migra para os países desenvolvidos é uma população de renda média em seus países de origem, inclusive os países subdesenvolvidos. Então, eu faço até um exemplo de alguns alunos que a gente recebe no colégio militar, em outras escolas, né? A gente percebe que aquele pessoal no seu país de origem era classe média, né? Eram pessoas que tiveram bom acesso à educação, eram pessoas que tiveram bom acesso à instrução, são pessoas preparadas, bem arrumadinhas. A gente vê alunos, os meninos chegam bem arrumadinhos, com boa roupa, com boa educação. Você percebe que aquela pessoa, aquele imigrante que chegou ali, ele no seu país de origem, ele não é uma pessoa pobre, ele não é uma pessoa do nível socioeconômico baixo. Ele tinha certa condição. Como eu disse, mesmo porque para você conseguir a documentação, conseguir comprar a passagem, se você for muito pobre, você não consegue. Então, é interessante isso, essa reflexão, que a maior parte dos imigrantes que saem dos países subdesenvolvidos e vão para os países subdesenvolvidos não são pobres, são, nos seus países de origem, classe média. Tudo bem? Vamos ver o que mais interessante aqui a gente pode comentar. Bom, a questão dos imigrantes, né? A questão do continente quais são os continentes no mundo que mais produzem imigrantes, né? Aqui, gente, ó, no texto aqui na página 184, você está falando aqui barreiras e incentivos aos imigrantes, a questão da xenofobia que nós comentamos, a questão da migração de cérebros que nós comentamos, né? E comentando aqui que os continentes que mais produzem imigrantes são quais? O principal deles é o continente africano, especialmente da África subsaariana, ou seja, essa parte do continente africano que está ao sul do deserto do Saara. Ali você tem uma grande quantidade de imigrantes que vão para o mundo inteiro, certo? E são da África subsaariana e também do Oriente Médio. Por conta de quê? De questões financeiras, de questões de oportunidades de trabalho, de possibilidades de crescimento, né, de condições de vida e também de refugiados. Porque os países da África subsaariana e os países do Oriente Médio estão sempre às voltas com guerras civis e conflitos étnicos. Isso produz muitos imigrantes. E aqui nós vemos na sequência a questão dos refugiados, né? Que de meados da década de 2010 para cá, o mundo vem reconhecendo uma enorme crise de refugiados. Foi a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, por volta de 2015, o número de pessoas deslocadas por guerras, né, por perseguições religiosas, por conflitos étnicos pelo mundo, girava em torno de 60 milhões de pessoas, se deslocando interna, ou seja, dentro dos próprios países e externamente, entre outros países. Aqui você tem, né, os refugiados do mundo de 2005 a 2014. Né? Você percebe o quanto vem aumentando.
cerca de 37,5 milhões de pessoas em 2005, chegando aqui a quase 60 milhões em 2014. Como eu disse anteriormente, o maior fluxo desses refugiados vem do Oriente Médio e da África em direção à Europa. As pessoas fogem principalmente dos conflitos das guerras na Síria, no Afeganistão, na Somália, no Sudão do Sul, no Congo, entre outros. Né? E você tem na Ásia Meridional, em Mianmar, os refugiados resultantes de conflitos étnicos e religiosos. Né? Você tem a guerra civil na Síria, provocou a morte de mais de 250 mil pessoas e a fuga de mais de 4 milhões de sírios até o final de 2015. Temos aqui uma figura bastante importante que mostra os principais países de origem dos refugiados. Lembrando que o refugiado é diferente do imigrante por questões financeiras, né? Os imigrantes que a gente chama por, tá aqui mais atrás, por razões econômicas. Os refugiados, eles têm um outro motivo que os fazem sair do seu país, certo? Então você tem aqui nessa tabela, aqui o maior de todos é a Síria, Afeganistão, Somália, Sudão do Sul, Congo, Mianmar, República Centro-Africana, Iraque, Eritreia, todos esses países, né, você percebe que existe grandes e inúmeros e vários conflitos armados, conflitos étnicos, conflitos religiosos, guerras pelo território, conflitos pelo poder. Então, os conflitos armados são a principal fonte, a principal motivo que faz com que existam os refugiados. Eles estão fugindo, como nós dissemos antes, para salvar a sua própria vida. Né? E aqui, pessoal, você tem essa questão aqui, essa figura 7, bastante interessante, mostrando a quantidade de sírios nos países vizinhos e na Europa. Na Turquia, no Líbano, olha, principalmente, gente, para os países vizinhos é onde vai a maioria das pessoas. Mais da metade veio para a Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque, Egito, Grécia, Bulgária, Sérvia, Hungria, Áustria, assim por diante. E aí, esses refugiados, essas pessoas desesperadas que buscam outro lugar para poder viver em paz, que dão origem a tudo aquilo que nós comentamos, a questão da briga pelo emprego, a questão do sentimento de xenofobia pela população local, certo? Então nós temos aqui essa questão envolvendo os refugiados. Aqui também nós temos os países que acolhem grande número de refugiados. Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Etiópia, Jordânia, Quênia, Chad, Uganda e China. Lembrando que normalmente os países que mais acolhem os refugiados são os países vizinhos ao país que está em conflito, né? Porque essas pessoas, elas fogem de maneira desesperada, muitos não têm condições e acabam ali, né, se conseguir sair, passar da fronteira, já está se dando satisfeito, pelo menos não vai morrer no meio do conflito. Então, como a gente comentou aqui na figura anterior, ó, no grande conflito da Síria, a guerra da Síria, um conflito que até hoje ainda repercute, embora já está numa fase mais controlada, você percebe aqui a maior parte dos imigrantes vem para os países vizinhos aqui. Ó. Ok? Bom, então vamos dar continuidade. A questão do grupo, olha que interessante isso aqui, pessoal. Você tem também os refugiados climáticos, muito interessante isso. São pessoas que fogem por conta das características naturais. São populações vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente decorrentes do aquecimento global. Você vê isso aonde? Em países, áreas semiáridas da África subsaariana, por conta da seca, das estiagens cada vez maiores, países insulares, ou seja, países formados por ilhas que com o aquecimento global e o aumento do nível do mar, esses países estão desaparecendo, estão ficando debaixo d'água, essas ilhas, e as pessoas têm que migrar. Só para você ter uma ideia, gente, Bangladesh, um país chamado Bangladesh aqui, vou achar Bangladesh aqui, pequenininho aqui, ó, Bangladesh.
no subcontinente indostânico, vizinho da Índia. Bangladesh, ele está numa grande planície aluvial. 90% de Bangladesh está a 1 metro acima. 90% do território de Bangladesh está a 1 metro acima do nível do mar. Então, porque muita gente fala assim, poxa, que bobagem, esse negócio de aumento do nível do mar é uma besteira. Para nós que moramos aqui em Goiânia, a 800 metros acima do nível do mar pode até ser uma besteira. Mas para pessoas que moram quase no nível do mar, qualquer elevação do nível do mar ocupa grandes áreas, como esses países que eu citei, como eu dei o exemplo de Bangladesh, onde 90% do território está aproximadamente a 1 metro acima do nível do mar. Ou seja, se o nível do mar aumentar 1,20 m, o país desaparece debaixo da água. Então, você tem várias pessoas que fogem desses países insulares por conta da questão climática. E também em muitas regiões da América, na Ásia, afetadas por violentas tempestades, prolongados períodos chuvosos, né? Ou seja, todos esses eventos são resultantes dessas mudanças no clima que a gente tem percebido nas últimas décadas, né? A fatura chegou, meninos. Todos os anos, todos os séculos de superexploração, de poluição, de degradação da natureza, hoje estão sendo cobrados. O problema ambiental, o problema climático não é para amanhã, não é para daqui 20 anos, já está acontecendo. Então você tem essa questão dos imigrantes climáticos, dos migrantes climáticos, os refugiados climáticos. Inclusive, gente, é interessante isso aqui, ó. 20 países, entre os mais vulneráveis a essas consequências das mudanças climáticas, criaram um grupo chamado de V20, Vulnerável 20. Então você tem países como Afeganistão, Bangladesh, Costa Rica, Etiópia, Quênia, Kiribati e Filipinas e outros, né? Então qual que é o objetivo desse grupo? Esse grupo ele tem como objetivo reforçar a cooperação entre esses países e criar mecanismos para tentar avaliar melhor as perdas econômicas e pressionar a comunidade internacional a fim de obter recursos financeiros para sanear esses problemas, né? Porque a causa dessas migrações são causas da natureza, são causas naturais, né? São catástrofes naturais. Tudo bem, meninos? Aqui tem um texto bastante interessante. Você vai ler, né? Você vai refletir. E tem outro elemento muito interessante que é o último que eu vou falar sobre o tráfico humano, né, gente? A gente pensa que a escravidão é coisa do passado. Nananina, não. No século XXI ainda temos esses casos de escravidão por tráfico humano. Isso aqui dentro do Brasil, um rapaz que trabalhou com a gente, quando meu pai tinha propriedade rural, esse rapaz ele foi convidado uma vez, ele estava desempregado lá na Bahia, e ele foi convidado a trabalhar numa fazenda. Quem vai arregimentar as pessoas é o tal do gato. Isso é chamado de gato, não é porque ele é bonito, não. Ele é o gato que vai pegar a presa. Então ele chegou, o rapaz estava na praça central, aquele tanto de gente procurando emprego ali perto da igreja, e o rapaz falou, gente, nós temos um emprego, doutor fulano de tal, fazenda tal, nós estamos precisando de uma frente de trabalho para produzir isso, isso e isso, o salário é tanto, você vai ter direito à carteira assinada, etc, etc, etc. E ele foi, né? Foi ele, mais umas 20 pessoas entraram no ônibus, pegaram a documentação e foram. Avisou para a mulher, meu bem, mês que vem, na folga que eu tiver, o mês que vem eu dou um jeito de vir, passando necessidade. E aí eles foram. Quando chegou lá, primeiro ele começou a achar estranho a distância da tal da fazenda, que não chegava nunca, né? Foram várias horas de viagem e cada vez indo mais para o interior, em estradas mais precárias, em lugares mais isolados. De repente ele chega na fazenda. Chega lá, ele já tinha jagunços na porta, gente armada na porta. E ele entra para a fazenda e quando chega lá ele viu que não é nada daquilo que foi prometido. Pessoal morando em barraco de lona, jagunço armado para todo lado. Eles pagavam a comida, pagavam a ferramenta que ele ia usar, a gente chama escravidão por dívida. Então o que acontece? O cara não pode sair, se ele for sair eles vão matar ele, vão jogar o corpo em algum lugar ali, ninguém sabe onde ele está, né?
ele também não pode sair porque, por mais que ele trabalhe, ele está devendo o mercado da fazenda, né? Ele está devendo a comida que ele comprou, ele está devendo a enxada que ele trabalha. Então a situação é terrível. Volta e meia o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal estoura esse tipo de fazenda aí. Tem muitas, gente importante, de políticos importantes, grandes figurões aí, mantém pessoas trabalhando em condição análoga à de escravo em suas propriedades, né? E isso agora, no século XXI. Você tem também a questão da exploração sexual, principalmente de mulheres e meninas, né, que vão com a promessa de trabalho, de oportunidade, chega lá, vão atuar como prostitutas, e o dinheiro que vão ganhar vão para o respectivo cafetão, ou o respectivo pessoa que está ali controlando, né, prendendo aquela mulher, mantendo ela refém, mantendo ela presa. Então isso é terrível também, acontece em muitos lugares do mundo, certo? Inclusive no Brasil, viu, gente? A exploração sexual infantil é um absurdo. Se você vai nessas cidades litorâneas, aqui no interior é uma coisa mais velada. Acontece, mas é mais velada. Mas se você vai nessas cidades turísticas aí, principalmente do litoral, tem disque denúncia por conta disso. Lá em Fortaleza, eu conheço bem Fortaleza, aonde você vai tem um disque denúncia contra a exploração sexual de menores, né? Situação terrível. A gente tem notícias aí na região norte que as mães praticamente vendem as filhas para prostíbulos. É coisa absurda que a gente pensa que está restrita ao passado, infelizmente ainda existem hoje. Inclusive, gente, o tráfico de pessoas é a terceira maior fonte de renda do crime organizado. Só perde para a primeira, que é o tráfico de drogas, e a segunda, que é o tráfico de armas. Bom, dito isso, você tem aqui algumas atividades para compreensão e análise. Você vai fazer essas atividades, você vai copiar essas perguntas e respondê-las, né? As respostas estão no próprio texto, mas você pode também pesquisar na internet, fazer busca em outros materiais. E nós vamos fazer a correção. Bom, primeiro nós vamos fazer um plantão de dúvidas essa semana, no horário marcado pela coordenação. Você vai olhar lá a sua turma, o dia que vai ser de geografia. Salvo equívoco, vai ser na quinta-feira para o segundo ano e na sexta-feira para o terceiro. Eu vou estar à disposição para qualquer dúvida sobre o assunto e sobre as atividades, tudo bem? E semana que vem a gente dá a revisão, a gente passa a correção da atividade. E vamos mudar de assunto, tá bom? Vamos passar para outros tópicos aqui do nosso currículo. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida, algum questionamento? Muito bem. Então, até o plantão de dúvidas, até a próxima aula. Fiquem com Deus.